Hoje vamos falar sobre a escrita, do Stephen King. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, eu vim conversar com vocês hoje sobre mais essa leitura, o livro Sobre a Escrita, a Arte em Memórias, do Stephen King, tá? Então, eu nunca li nada dele, sim, nunca li nenhum dos livros de ficção dele, mas esse livro aqui é um livro daqueles que em toda a oficina literária que eu faço, em todo o curso sobre escrita que eu faço, o pessoal fala, leia o Sobre a Escrita do Stephen King, é muito bom, e é mesmo, um livro maravilhoso, assim, qualquer um que goste de escrever, ou mesmo... né, quem lê bastante, queira ler com mais, prestando mais atenção nos detalhes da escrita, eu recomendo bastante esse livro. Ele é um livro onde assim, ele começa contando sobre o início da carreira dele como escritor, de como ele surgiu do nada, assim, ele vem de família pobre, ele, a mãe e um irmão só, ele trabalhava em lavanderia mesmo, lavando lençol de hotel, assim, lençol de restaurante, tudo cheio de larvas, uns negócios absurdos. Aí ele fala como ele conheceu a esposa dele e de como ele começa a escrever e os contos que ele ia vendendo um conto ou outro para a revista, sempre sem dinheiro, né, sempre numa dificuldade financeira. E aí ele fala de como ele começou a escrever Carrie a Estranha, e que ele começou a escrever, mas ele achou que não estava bom, que era um tema que ele não manjava bem, assim, ele fala como ele teve a ideia do livro, tudo, e aí ele joga fora, e aí a mulher dele pega aquilo no cesto de lixo e fala para ele, por que você jogou isso fora? Tem uma história aqui. E aí ele então começa a trabalhar naquilo e como aquilo se transforma no primeiro grande sucesso dele, ele conta todo esse processo assim, de quando o editor liga para ele e fala quanto de dinheiro ele ia ganhar com aquilo, assim, e era mais do que ele ganhava em anos, tá? Ele começava a trabalhar como professor também de literatura em escola. Aí ele entra na parte sobre a escrita mesmo, falar sobre a arte de escrever, sobre detalhes técnicos da escrita, coisas que qualquer pessoa que vai escrever tem que prestar atenção. E essa parte é muito boa, assim, eu fiz muitas marcações no livro aqui, nem tem tantas flags, porque na verdade eu teria que pôr uma flag por página, então eu punha numa página e ia só deixando indicado que tinha nas páginas seguintes, e aí eu só punha outra flag depois que tinha uma quebra nessa sequência. Mas o livro está todo sublinhado, assim, e nessa parte de escrita ele vai falar desde adjetivação, uso de advérbios, de como você tem que ir cortando o texto, fazer o texto bem enxuto. Então ele fala da revisão do texto, ele fala do uso do aposto nas frases, ele vai dando várias dicas. É muito interessante. E aí ele tem vários temas que ele aborda, aí ele dá exemplo de textos que ele dá, e aí ele tem texto dele que ele põe o texto cru de como ele escreveu num primeiro momento, e aí depois que ele faz a revisão, que ele começa a cortar, tudo isso ele vai mostrando em detalhes mesmo na composição do texto. Ele é muito legal mesmo. E aí ele termina falando já da vida dele no momento em que ele estava escrevendo esse livro e quando ele sofre um acidente, que ele é atropelado e aí ele quase morre, e aí ele fala sobre isso também. Então o livro assim, é muito bem construído, muito bem feito, vale muito a pena a leitura. Assim, tá aqui, né, tem a frase aqui do Wall Street Journal, um clássico incomparável, e é mesmo, assim, para quem quer escrever ou para quem mesmo que é só leitor, mas que quer entender melhor os processos de escrita, recomendo muito essa leitura, tá? É um livro muito gostoso, que te prende e que não dá vontade de largar, tá? Então fica a minha recomendação sobre a escrita do Stephen King. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.